E aí, pegando o elevador, tá? Eu até tuitei o seguinte: eu assisti, né? Nem toda semana a gente consegue assistir os jogos, né? É claro que eu precisei um pouquinho do controle remoto ali para às 4 da tarde do domingo, né? Fiquei acompanhando o jogo Náutico Cruzeiro e segundo tempo eu fiquei mais até pela postura que o Náutico Cruzeiro estava jogando no segundo tempo eu assisti mais Vasco e Bahia. Eu diria o seguinte, tá? Eu escrevi o seguinte no Twitter e trago aqui essa pro debate. Sport, Vasco e Cruzeiro, os três venceram de forma muito parecida, né? Jogando ali o suficiente, algum outro risco de sofrer um empate em momentos pontuais do jogo, né? O Bahia teve mais volume que o Vasco, mas também não foi nada sufocante, nada que colocasse realmente em risco, né? O Náutico teve poucas chances também, no final teve a chance para abrir o placar, na verdade, mas para empatar foram poucas chances reais. Então, esses três times venceram jogando na conta. O Grêmio jogou pior que os três contra o Ituano. Jogou pior que os três. O ponto que o Grêmio consegue em Itu, ele é amargo porque o gol do Ituano saiu aos 48 do segundo tempo. E aí o roteiro fica amargo. Mas para bola jogada, é um lucro muito grande, né, para o Grêmio. E o Bahia, que é o único dos cinco que perdeu, assim como na rodada passada, só quem perdeu desse grupo, só quem não pontuou desse grupo foi dentro de um confronto direto. Na rodada passada, o Grêmio perdeu do Cruzeiro e nessa o Bahia perdeu do Vasco. Então, assim, mesmo jogando regular, mais ou menos, mal, esses cinco clubes eles seguem com campanhas muito sólidas, não formam mais o G5. Tá? O Novo Horizontino se meteu ali no meio, numa sequência aí de resultados bem inesperada, mas tá ali no meio, pode até ser líder nessa segunda-feira, se vencer o Sport. Não, ele seria vice-líder se ele vencesse o Sport, né? Ele ficaria abaixo, passaria o Sport, mas ficaria abaixo do Cruzeiro, né? Lógico que abrindo a oitava rodada. Mas aí o que eu pergunto é: na semana passada a gente debateu o G5. Eu acho que apesar do G5 não estar ali desenhado, a sensação dele está ainda mais fortalecida quando a gente vê os perseguidores, como a gente debateu agora, ficando distante, né? Você percebe que o Vasco já tem 4 pontos para o Criciúma, que é o sétimo, né? Você já começa a ver um desenho, né? Um hiato se abrindo ali e os perfis, as camisas, a capacidade de investimento no meio do campeonato, tudo isso pesa a favor, né, Minhoca? Queria tua visão aí de mais uma semana, né, com esses clubes pontuando, né, três vencendo. Acho que o dezembro, final do campeonato, a gente vai ter sempre algo muito parecido, né? Toda rodada aí, três desses times vencendo, quatro. É um desenho que vai até, como está aqui na pauta, começa a resgatar fantasmas de 2012, né? Mas eu acho que é um pouco diferente, Fred, porque, como você descreveu, né, foram vitórias sem muita tranquilidade, né? Placares mínimos. O próprio Grêmio hoje venceria muito na base da eficiência do que propriamente da bola jogada, né? Então, projetar o 2012 eu acho ainda muito forçado, porque realmente seria uma pontuação muito surreal. Daqui a pouco eu vou falar até sobre essa questão de 2012, mas eu acho que o futebol ainda apresentado por essas equipes lembra muito o que a gente falou na semana passada, né? Todo mundo acha que é o seu que vai acabar sobrando, né? Talvez a grande Totalmente. decepção até aqui tenha sido o Grêmio, né? Assim, já foram 21 pontos disputados, só metade dos pontos conquistados. Se imaginava um Grêmio, talvez, com mais prevalência, e aí é onde recai novamente sobre Roger uma coisa de não dar uma evolução como time. Por onde ele passou foi assim, no próprio Grêmio, Palmeiras, no Bahia. E aí isso O pesa Bahia muito, foi né? muito mal, né? A gente acompanhou rodada a rodada ali É. aquele E aí, Bahia emperrado de Roger. quando entra nesse espiral de mau futebol, Roger tem uma certa dificuldade de resgatar, sabe, o que se espera das equipes que geralmente ele comanda, né? Quando ele comandava o Bahia
era a equipe com mais investimento, que fazia mais aquisições pesadas no mercado, e Roger não conseguia traduzir isso em resultado. Então, eu diria que ganhamos um novo clube agora pressionado. Se na semana passada a gente falava de Dalpozo e, no caso do Zé Ricardo, Roger agora entra nessa lista aí, viu? Eu acho que Roger entra nessa lista. Pode falar, Cássio. Não, só pedir a vez, pô. Quando lavar isso aqui não é para parar, tá, sim. Eu só pedir a vez. Mas aí, só para contextualizar, para tirar um pouco desse efeito 2012, né? A gente teve em 2012, Fred, assim, eu até cheguei a falar, né? A gente teve no primeiro turno Criciúma e Vitória, um fazendo 42 o Criciúma e 44 o Vitória. 44 pontos. No primeiro turno, 44 pontos, certo? Tanto é que o Vitória foi fazer 27 no segundo e terminou lá com 71, que foi o quarto colocado. O Criciúma, que fez 42, fez 31. Lembrando que o ideal para cada turno é você fazer ali 31 pontos, 32, para chegar naqueles tais 63. O Goiás, por exemplo, e o Atlético Paranaense, que estavam fora, um tinha feito 33, no caso do Goiás, e o Atlético Paranaense tinha feito 32. Só que no segundo turno, 32 para o Atlético Paranaense e 33 para o Goiás, já é pontuação de um turno para você garantir. O Goiás fez 45 no segundo turno e o Atlético Paranaense 39. E o São Caetano, que foi o que ficou de fora, fez 34 no primeiro turno e 37 no segundo. Então, é um nível de pontuação assim muito, 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 muito alto, a ponto de esses 5, se a gente fosse imaginar, tal qual 2012, sempre vencer todas as outras equipes, praticamente, ou pouquíssimos pontos perdidos contra essas outras equipes. Se isso vai acontecer, eu não consigo enxergar hoje. Eu vejo ali alguns deixando escapar pontos, porque até agora, futebol convincente nessa Série B, eu não vi nenhum. Não vi, assim, nenhuma equipe sobressaindo como os que eu citei agora, 2012. É óbvio que é muito cedo, mas assim, o único que hoje não tem o aproveitamento para terminar com 70 pontos é o Grêmio. Claro que, assim, com um campeonato curtinho, a distorção é muito grande. Assim, qualquer ponto a mais ou a menos você gera. Primeira rodada, o cara vence a 100%, né? Aí 100%. Né? Exatamente, mas agora já são 7 rodadas. Você já começa a ter um. Mas de toda forma, do Vasco com 13, o Grêmio com 11, esses 2 pontos, na diferença, projetando para 38 rodadas, faz com que o Grêmio tenha 59 e o Vasco tenha 70. Mas eu estou dizendo isso por quê? Mesmo sendo um recorte pequeno, justamente o que está com um aproveitamento abaixo de 70 é justamente aquele que a gente fala que vai desgarrar. De toda a gente já fala, há semanas a gente fala aqui. Então, assim, para não ficar confortável de falar numa reta final vai ser igual a 2012, os indícios de que esse campeonato pode ser próximo àquilo, 2010, sempre que a gente fala próximo, é próximo. Se a margem, se no final a pontuação para entrar no G4 for de 69, é porque foi o mesmo campeonato, pô. Assim, não precisa ser 71 pontos para dizer que foi igual, não. Porque 69 nunca é margem para nada. A gente só está dizendo que a gente podcast nesses debates de que há uma tendência de que esse ano o sarrafo seja muito mais alto. Ele não precisa ser 71. Repetir. Aquilo aí foi um cenário de exceção que não sei se vai ser repetido. Aquilo é um absurdo. Tanto que você fala, as campanhas são excelentes. 8 pontos, Cássio, teoricamente, a pontuação símbolo para acesso, que é 63. Mas mesmo assim, se você coloca 65 pontos, é ponto pra caralho. Veja só, 71 pontos aí, ficou em 5º lugar. Foi a campanha que o Fortaleza foi campeão. E o 4º lugar do ano que o Fortaleza foi campeão subiu com 60. Então assim, o meu ponto é o seguinte. Eu acho que esse campeonato não será assim. Porque tem uns recordes negativos. O Vitória está nos 2 cenários, né? Ali junto com o São Caetano subiu no limite. Foi o 4º lugar de maior pontuação e foi o 4º lugar de menor pontuação. Porque o Vitória subiu com 59 pontos. Foi. O que dá para dizer é o seguinte: esse campeonato alguém vai subir com 59 pontos? É improvável. Tá entendendo? Assim, ou com 60, por isso que a mesma lógica de cima. Não precisa ser 71, pode ser 69, 70. Assim como não precisa ser 59, pode ser 60, 61. Tá com cara que esse campeonato vai ser um campeonato onde o 4º lugar vai passar com 61 pontos? Não parece. Porque ele tem alguns clubes
tem um Vasco, tá invicto, tá ganhando um sufoco, os Bahia chutando 3 vezes mais, mas tá invicto, entrou no G4 pela primeira vez nesses 2 anos, o Vasco entrou no G4. Na 18ª, 19ª rodada, a tendência do investimento forte pela grana da SAF. O Cruzeiro, um time forte fisicamente, tecnicamente acho que ainda não, mas forte fisicamente, está com 4 vitórias seguidas, arrumou 3 milhões da Copa do Brasil, já é SAF. Esse time inclusive lidera pela primeira vez em 83 rodadas, ele já tem entrado no G4 pela primeira vez, e agora lidera pela primeira vez, 83 rodadas que o Cruzeiro está jogando na segunda divisão, 20, 21 e 22. E o Grêmio, que repito, é o que hoje é o 5º lugar e é o que a gente bota mais ficha. Então, lugar. Só aí. 6º lugar, exatamente. O quinto do nosso grupo. O quinto desse pelotão, porque o 5º lugar agora é o Novo Horizontino. Perfeito, Minhoca. Mas assim, o que a gente bota mais ficha hoje está em 6º, ali bem próximo do G4, só saiu do G4 porque tomou um gol aos 47, e se ele não tivesse tomado esse gol aos 47, todo mundo teria, inclusive, a margem de 70 pontos para cima, porque o Vasco teria 70 pontos para cima, sendo o 5º lugar, seria o São Caetano desse cenário. Esses 3 times, eles tendem a fazer campanhas sólidas. E Bahia e Sport, eles não davam os indícios no início do ano, mas, sobretudo, o Bahia tinha uma expectativa maior, mas foi muito mal, e o Sport ele se encontrou na Copa do Nordeste, e na hora que começou essa Série B até aqui, eles estão no desempenho acima do que eles vinham tendo no ano. E assim, eles têm um histórico de fazer isso. Então, são potenciais candidatos para que pelo menos um deles, não precisa ser os 2, mas para que pelo menos um deles seja o 4, em tese. E por isso, ou seja, eu estou dando 2 times com histórico de boas campanhas para que pelo menos um deles tenha uma campanha sólida, sendo puxado para cima. E aí, nisso... Se alguém subir com 64, a minha verdade trouxe 63, que é a margem, né? Desde 2006, ótimo. Mas, assim, da forma como o campeonato começa a se desenhar, eu não acho que ninguém vai calcular 63 pontos, não. Não, eu acho que o Cássio vai se hoje eu não colocaria assim, quer 63 para subir, peraí, vamos esperar um pouco mais. É exatamente isso que eu falei, eu não vou esperar. Para não ter que falar confortável à frente, veja só. Eu boto faça 65, 66 pontos. Aí, porque o pessoal está acelerando. E outra coisa, está todo mundo em curva de alta. Tirando o Grêmio, os outros estão em curva de alta. Essa turma não vai parar de pontuar, não. Cruzeiro, os caras não vão parar de pontuar. Eles não estão ali e deu uma travada na campanha, ao contrário. É exatamente o contrário que está acontecendo. Fala, Cauê. Que é engraçado, apesar dessa sensação toda que a gente tem de que a turma está passando por cima, quando você vai para alguns números, meio que te coloca algumas ressalvas. Eu fiz ontem um levantamento, eu peguei os últimos 20 campeonatos, a 7ª rodada, como é que estava nos últimos 20 campeonatos da Série B. De 2006 para 2022, né, que é o mesmo modelo, então eu peguei 4 anos anteriores. Né, de 5 a 2. Se tivesse mas eu gosto, é uma diversão, Minhoca. pô. É uma diversão. Saído no print e tudinho, tal. E é engraçado que eu vi primeiro, queria ver a questão dos gols, né? Primeiros gols do quarteto e tomado do quarteto, que deu até para tirar um bom recorte. Eu tuitei até depois do jogo do Grêmio isso, que eu estava esperando o fim do jogo do Grêmio para poder ir dar uma tuitada sobre isso. E depois eu terminei vendo a pontuação dos 4 juntos. E saí fazendo isso. E aquele de 2012, nesses 20 anos, foi a 2ª maior pontuação. Naquela 7ª rodada, somados o quarteto. Eles tinham 63 pontos. 63, está aí na tela. Para quem está assistindo 63. A live, a 7ª rodada de 2012. 63, pode seguir. Só perde 2015, em pontuação em 2015, são 64 pontos. Que àquela altura era Botafogo com 19 pontos, Náutico com 16, Paysandu com 15, Sampaio Corrêa com 14. E agora, o quarteto que a gente tá vendo hoje tem 56. Então é uma diferença significativa. Há mais uma ressalva. Há os confrontos diretos que naturalmente tiram pontos uns dos outros, né? Eu não fui ver lá no passado como é que foram esses confrontos. E a gente já teve aqui o Vasco com Bahia e Bahia com Cruzeiro. Então são 6 pontos a mais. Grêmio com Cruzeiro também.
Mas aí, como eu só tô vendo o quarteto de dentro, então não. Tá, sim, verdade. Que foi por isso que eu também esperei o jogo de hoje para poder ter a certeza de fazer toda essa. Não, veja, a pauta estava muito pronta com a vitória do Grêmio. O empate do Grêmio quebrou um pouquinho a pauta da quebrou, turma. Eu fiquei esperando para poder. E aí, é uma diferença, queira ou não, de 56 para 63 pontos, são 7 pontos. Então. Ao mesmo tempo, é um mérito muito grande desse grupo, que nesses confrontos diretos, mesmo assim, está ali dentro. Tipo, mesmo perdendo, o Cruzeiro está ali dentro. O Cruzeiro perdeu um jogo direto com o Bahia e está ali dentro. Então, são algumas reflexões que são necessárias ser tomadas, mas eu tenho a mesma impressão de que vai puxar para cima, porque muito do que se vê nas 7ª rodadas, quando você vê quem estava lá, não foi a turma que terminou no G4 no final, ou seja, é a turma essa de 2012 mesmo, só Criciúma e Vitória chegaram. Os outros 2 foram substituídos, porque quem subiu foi... Natal, os Américas, né? Os Américas os Américas não ficaram e o Atlético Paranaense e o Goiás entraram, né? E tem um outro recorde que eu achei bem interessante, é que nos últimos 4 anos, a quantidade de gols tomados e feitos decai gigantescamente. Você vê, 2019, 2018, a essa altura, o quarteto da frente tinha feito 53 gols. Aí cai em 2019 para 38, cai em 2020 para 33, o ano passado para 34, e a gente agora está em 28. Ou seja, a média de um gol exatamente por jogo. Isso tem caído, Cauê, de maneira geral no Brasil. Assim, você vê os últimos 5, 6 anos, tanto a Série A como a Série B, o número de gols marcados ele caiu acentuado. Assim, eu lembro até que no ano da última vez da Série B do Sport, né, há 3 anos, aconteceu isso. Eu até coloquei e até teve um comentário, não estou lembrado que foi o jornalista dizendo: tá vendo? A Série B agora tem que voltar a ter mata-mata, como se para ele fosse um entretenimento, entendeu? Como se fosse uma coisa de 1,7 a média até aqui. É muito pouco, pô. É muito baixo. Da primeira divisão tá melhor. Tanto é que a gente tem visto nos últimos anos, Cauê, o grande destaque tem sido as defesas. Por exemplo, o Cruzeiro, que deu essa crescida, se eu não me engano, está 4 jogos sem tomar gol. Venceu os 4 sem tomar gol. Pois é. A Chape de Louser, né, há 2 anos, 2 anos atrás? Foi 2 anos, né? A Chape do Louser bateu o recorde, praticamente uma média de menos de meio gol no campeonato, assim. Então, assim, cada vez mais as defesas têm se estabelecido. Por isso que a gente vê um Sport competitivo, um Bahia competitivo, brigando na parte de cima. Cada vez mais as defesas... Todo mundo, nesse momento do G4, tem menos de meio gol por jogo sofrido. Isso. É um recorde. No ano passado, esse ano tem 11 gols tomados, e ano passado também. O menor tinha sido, em 2020 e 19, 16 gols. Ou seja, são 5 gols de diferença. Então, acho que está ficando bem claro de que as defesas estão sobressaindo de alguma forma. E aí eu acho que reforça muito a questão do time de camisa. Hoje o Grêmio mesmo é ganhar no peso da camisa. Simplesmente. Total. Jogo horroroso. Matou numa jogada individual de Diego Souza ali, fez o gol e pronto. E ia segurar depois na camisa, porque o Ituano depois não conseguiu sobressair, porque aí o Grêmio se agiganta, de alguma forma. Porque o primeiro tempo, que o Grêmio não podia jogar tão recuado, o Ituano engoliu. No segundo tempo, depois que o Grêmio faz um gol, o Grêmio consegue proteger a última parte do campo, né? O Ituano tem a bola, mas não chega tanto, né? E vários jogos que eu assisti, deu para notar muito isso. O Vasco e Tombense, os outros times fora da turma mais poderosa, vamos dizer assim, conseguindo até propor o jogo, conseguindo sair na frente, e do nada, os times considerados mais fortes acham um gol muitas vezes, e aí mudam completamente a chave do jogo, passam realmente a jogar Vasco e CSA. Pela hegemonia que tem. O CSA estava melhor que o Vasco. O Lucas Barcelos perdeu 2 gols debaixo ali, podia ter matado o jogo. Então, eu estou enxergando muito por aí, que é, lógico, a solidez defensiva de todos eles, a força da camisa e a força da torcida também nos estádios, porque aí vem fazendo a diferença. O Cruzeiro cheio, Vasco pesado, essa mobilização, o Vasco cheio, o Bahia também consegue botar, então essa mobilização, o Grêmio vai conseguir botar. O Sport tem uma melhoradinha, né? Mas consegue, eu acho que dos 5 dos 5 é o que tem menos torcida. É o que tem menos mobilização.
É o que tem menor capacidade. Só pode colocar 14 mil no estádio, né? Ou já aumentou? Já aumentou? Tá tudo liberado. Acho que tá. Não tá tudo liberado. O setor das cadeiras, por exemplo, não tá liberado. Ali não, sim. É. Mas eu tô dizendo assim, o que tem não enche. Exato. Não é pela capacidade do estádio. Isso. Só para ressaltar essa questão da defesa, né? De 2006 para cá foram 16 edições, né? Sem contar essa de 2022. E das equipes que tiveram 18 jogos dos 38 na mesma edição, sem ser vazado, 18 ou mais, certo? Você ficou 18 jogos ou mais sem ser vazado durante o campeonato. A gente teve, nos primeiros 8 anos, 3 equipes apenas e 2 delas subiram. O Vasco 2009 e o Goiás 2012, só o Boa Esporte em 2013 que não subiu. E de 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. De 17 ou 16? Agora nem sei, qual é a metade aí? Eu não sei. Mas de 2016 até 2021, a gente teve 10 equipes que tiveram 18 jogos ou mais sem ser vazada, e apenas Oeste e América Mineiro não subiram, de 10 equipes, ou seja, 8 equipes que ficaram praticamente metade de um turno, realmente sem ser vazada, conseguiu o acesso. Então, a questão defesa, nos últimos anos, tem pesado muito, a ponto que aí o caso lá que eu tinha falado, né? A Chapecoense, lá do Humberto Lousa, em 2020, foi 24 jogos de 38. Apenas em 14 que é um jogos. Grande exemplo. Foi a maior e o esporte caminha, inclusive, para ser hoje essa referência, porque eu tenho falado sempre, né? O Sport levou 2 gols no campeonato e os 2 gols foram acidentais, né? Os 2 gols foram dados pelo goleiro. Claro que isso faz parte. No jogo do CSA mesmo, o Cássio disse muito bem. O cara levou 700 bolas dentro da barra. E detalhe, ele falha numa que nem para a barra ia, né? Ele falha, na verdade, numa saída. Mas assim, ele é acionado o jogo todo. Não foi o caso lá em Criciúma. Mas esse é um recorte. E eu queria trazer um outro, que é sobre essa curva de alta, que ele para mim é bem significativo, que é o seguinte. Você pega aqueles 5 joguinhos, né, que as tabelas destacam, os últimos 5 jogos das equipes, ou seja, o que aconteceu da terceira rodada para cá. Eu estou desconsiderando o Novo Horizontino, tá? Vou considerar com o Grêmio. Você pega esses 5 times, são 25 jogos. Você tem 4 derrotas. Dentro desse universo de 25 jogos, foram 4 derrotas. Sendo que 2 dessas derrotas são confrontos diretos. A derrota do Bahia para o Vasco e a derrota do Grêmio para o Cruzeiro. Fora isso, você só tem a derrota do Sport para o CSA e a derrota do Bahia para o Ituano. Se você tirar os confrontos diretos, fica 22 jogos, 20 jogos, você tem 2 derrotas. Né? E ali na conta, no 1-0, não tem... Então, isso para mim é algo forte, né, e relevante, que caminha para esse campeonato onde hoje, na segunda-feira, da 7ª rodada, o torcedor do Sport, o torcedor do Bahia, já tem que torcer para o Ituano como se estivesse torcendo para o seu próprio time. Não tenha dúvida que, eu não sei amanhã que o Novo Horizontino está envolvido, mas que na segunda-feira da semana que vem, Sport CRB, o torcedor do Vasco, o torcedor do Grêmio, o torcedor do Cruzeiro, o torcedor do Bahia, está ali mobilizado para que o Sport perca ponto. Eu acho que... A turma é Novo Horizontino até amanhã, Fred. Eu também acho, eu seria. Eu seria. Eu seria também, eu seria. Porque eu acho que está muito claro que é um campeonato em que esses 5 estão pode até mudar, um pode perder força. E Minhoca abriu muito bem. Em cada lugar, todos têm certeza que o seu é o ponto fraco do quinteto, né? Mas, por exemplo, o Cruzeiro eu vejo uma curva positiva de desempenho, de organização. Esse aí tem uma curva mais clara. E hoje ainda que não seja o melhor futebol, talvez o melhor futebol seja até o do Bahia, não sei. É o time que me parece mais arrumadinho, mais completo, tem seus problemas, mas mais completo. O Cruzeiro são 4 vitórias seguidas, o treinador fazendo bom trabalho, os jogadores crescendo, você percebe uma curva positiva mais clara ali, né? Tem uma questão também, Fred, que eu acho que pode acontecer o seguinte. A gente está vendo essas equipes na parte de cima e a gente sabe que essas equipes, elas podem ter o efeito turbo, né? Que é aquela situação que
estão chegando ali na pontuação, mas sem apresentar ainda aquele futebol convincente, mas na hora que Cruzeiro, Vasco, Sport, Bahia, esqueci o outro aí que falou, o Grêmio, se um deles ligar o modo turbo, que é aquela sequência de resultado com desempenho, meu amigo, aí se torna possivelmente aquela situação que pode se tornar ser 2012. Mas até aqui eles estão conseguindo estabelecer o status de favoritos, mas vai depender muito daquela chamada virada, né? Aquela virada que acontece às vezes com as equipes. Que, por exemplo, a gente via ali o próprio Fortaleza, por exemplo, começou de um jeito a Série B e depois deslanchou mesmo. E aí realmente para pegar já era mais difícil. Então tem assim como o efeito inverso, né, Minhoca? Hoje eu vi Inácio falando, Inácio que sempre acompanha nossas lives, tuitou um negócio que é verdade. Ele tuitou o seguinte: tudo que a gente precisava agora era a crise no Grêmio, né? Porque também tem o seguinte: se alguém desligar o motorzinho e passar 3, 4 rodadas levando pau, sem pontuar, sem estofo, pode também acontecer o efeito inverso, né? Os 5... Uma crise... Talvez o Cruzeiro, não sei, porque o Cruzeiro tem uma questão ali, eu acho que o Ronaldo deve confiar muito no treinador e tudo mais. Mas os outros, bastou ali 3 jogos sem vencer, pô, Dalpozo tá por um fio, pô. Eu acho que Dalpozo tá por uma derrota, por incrível que pareça. Ele pode ter uma sequência de 4 vitórias, mas na primeira já vai ficar aquela coisa assim, agora é o momento. Então se é para trocar, vamos trocar agora nessa primeira derrota aí, entendeu? Então... O próprio Zé Ricardo, muito parecido, né? Muito parecido também. E Roger vai se juntando. E o Roger, O Bahia é que tem um cenário mais estável, né? Até porque passou por momentos piores com Bahia e Cruzeiro, eu vejo menos chance. Né? Só do treinador, sim, só do treinador. Mas e essa rodada... porque o Bahia ele já tem um treinador que conhece, entendeu? Se Guto estivesse chegando pela primeira vez no Bahia... estaria sendo questionado. O Cruzeiro, o receio de perder o treinador para outra prateleira acima, né? Eles têm esse receio. Mas que é muito difícil cara abandonar o projeto por tudo, né? É uma prateleira muito grande também. Ronaldo, não acho que... O cara tá no Cruzeiro, que é um clube entre os brasileiros, um dos mais conhecidos na América do Sul. La Bestia, inclusive, né? E está no clube que o dono é Ronaldo Fenômeno. Então, assim, o treinador do Cruzeiro não é tão simples assim achar que ele não está já numa grande prateleira, não, sabe? O cara joga no Mineirão com 50 mil pessoas, assim. Não é. E esses caras têm cabeça diferente. Você vê Vojvoda, né? Vojvoda firme no Fortaleza, não abre muita margem para sair, né? Não, mas no caso de Vojvoda, ainda é, claro, né? Porra, é o time, o cara chegou, o time foi metendo G4, o cara saiu de G4, não ia sair de G4. Mas então, assim, Vojvoda, ele já estava na prateleira mais alta. Ele estava brigando pelo topo. No caso desse do Cruzeiro, é simplesmente chegar um convite para dizer um clube de porte semelhante ao do Cruzeiro e na primeira divisão. Aí o cara vai dizer, porra. E eu acho que também tem a questão do projeto. Tem a questão projeto, Cássio, que é o seguinte: foram 2 anos de Série B do Cruzeiro, sequer nem olhar para esse G4. Isso. E hoje está na liderança. Não, então, assim, pô, é um Cruzeiro safra, um Cruzeiro com o Ronaldo, é um Cruzeiro ganhando, assim, assim, os caras fazem de tudo, assim, não, estão oferecendo tanto, não se preocupe, a gente vai pagar aqui o que você quiser. Não sai, não. O projeto eu sou nessa linha também. E para fechar, é o seguinte, é uma semana, né, é uma rodada, essa 8ª rodada, em que o cheque tá no Sport, né? Digamos assim, dos 5, o jogo mais duro, até pelo momento que o Novo Horizontino tá, mudou, né? É o do Sport, né? Isso. O Novo Horizontino, vindo de 2 vitórias, 3 vitórias, ele foi só o Fred falar do Novo Sport... Horizontino, só fez pontuado aí que o Fred falou do Novo Horizontino. Mas eu falei da Chape também e parou. Inclusive o jogo foi esse, foi Novo Horizontino 0, Chapecoense 3. Mas vamos lá, o Sport tem Novo Horizontino fora, tá? Isso na terça-feira. Na quinta, Grêmio recebe o Criciúma, jogo muito para 3 pontos. Na mesma quinta, o Vasco vai enfrentar o Guarani fora.
tem alguma dificuldade nesse jogo, né? Bahia recebe a Ponte, jogo para 3 pontos, e Cruzeiro recebe o Sampaio, jogo para 3 pontos. Eu acho que o cheque aí está no Sport e em menor grau no Vasco, são os dois que jogam fora, né? Mas aí também o Sport faz 8 jogos, sendo 5 fora e 3 em casa, né? Depois dessa rodada, né? Ele vai ter uma distorçãozinha aí grande. Acho que os outros times todos ficam com 4-4, né? E o Sport fica 5-3, mas eu não olhei isso com. De fato, veja só, o Sport tá em xeque. Acho que a galera pensa aqui, xeque com X, tá? Cheque com X. Cheque com X. Cheque com CH depende do. Porque quando falasse na campeonato. semana, falasse do cheque, essa semana do cheque, alguém poderia pensar, é a semana da mala branca, jogando do cheque. Não. Cheque. Não é. Em tempos de Pix, xadrez. Cheque já é algo tão. Vocês escutaram aí, meu irmão? Cara, alguém derrubou um guarda-roupa ou foi um trovão, meu irmão? Porra, um susto aqui. Voltando, foi barulhão mesmo. No caso do Sport, o cheque com X tá sobre o Sport, mas eu acho que, mesmo que eventualmente ele empate e não seja suficiente, porque, não, se ele empatar, ele já fica no G4. Já fica no G4. Fica no G4 porque o jogo, o Grêmio, como empatou, só vai a 14 e o Novo Horizonte não passa. Segura Grêmio e segura Novo Horizonte. Então, eu já ia falar uma coisa, atirei numa coisa, acertei outra coisa, que eu já dizia assim, que mesmo que não ficasse, eu estava vendo porque eu me confundi na tabela, já serviria ficando no G4, pelo amor de Deus. Assim, o cheque está no Sport, mas o Sport joga pelo empate. Sobretudo, porque depois ele vai para 2 jogos em casa, nos quais são 2 jogos também acessíveis. Assim, esse também nem em relação ao Novo Horizonte, não. Esse também em relação aos outros que estão tendo agora. Vai pegar CRB e Ponte Preta. Sim. CRB é o maio, né? É o maio que eu falei do Sport, né? O maio de oportunidade. Empatando esse jogo com o Novo Horizontino, ou seja, volta para o Recife no G4 para jogar 2 jogos em casa, são 2 partidas para pensar. Em somar os pontos, né? E fazer a gordurinha. Isso. Porque aí vem o junho. Para quando o junho chegar. Onde o nível de pontuação não vai ser muito alto, vai ser cacete. Aí vai queimar a gordura. E ele tem condição de fazer essa gordura.